Como abrir uma empresa do zero sem experiência? Olá pessoal, eu sou Juliana Matos, sou fundadora da Tior Cosméticos e eu criei esse podcast para falar um pouco sobre negócios, marketing, mudança de carreira e para compartilhar também um pouco da minha experiência e o que eu tenho vivido empreendendo há mais de 3 anos. Mas vamos lá. Antes, eu gostaria de pedir um favorzinho para vocês. Se você estiver me vendo no Spotify, lá em cima tem 3 bolinhas e eu queria que você clicasse ali, é muito rápido, e avaliasse esse podcast com 5 estrelas. E se você estiver no YouTube, é só seguir o canal, se inscrever e dar o seu like. Então vamos lá, pessoal. Eu separei esse tema porque ele é muito debatido entre os microempreendedores e entre as pessoas que têm o desejo de empreender, que estão ali numa situação efetivada em uma outra empresa, mas têm o desejo de empreender e não sabe por onde começar. Eu sou administradora de formação, então quando eu decidi empreender, eu já tinha ali um embasamento, eu já tinha o caminho das pedras, digamos assim, do que fazer. Mas muita gente que eu conheço não sabe. E quando eu comecei a empreender, muitas pessoas vieram me perguntar e pedir ajuda nesse sentido. Então, por isso que eu trouxe esse podcast para vocês. É importante, trazer à tona uma coisa muito importante, que são: quando você vai abrir uma empresa, você precisa seguir alguns passos antes de qualquer decisão, antes de sair abrindo um CNPJ, porque abrir o CNPJ, ele não necessariamente é o primeiro passo. Antes disso, existem várias pesquisas, vários estudos e aprofundamentos que você precisa fazer para tomar essa decisão. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E antes de entrar em detalhes, gente, eu queria falar uma coisa importante para vocês. No decorrer desse podcast, se vocês tiverem algum insight, alguma ideia, ou abrir uma luz aí no fim do túnel de vocês, eu quero que vocês comentem aqui a palavra ideia, para eu saber que esse conteúdo tá fazendo sentido, ou se não estiver fazendo sentido também, né? Então comentem aqui embaixo que eu quero saber o feedback de vocês, tá legal? Então vamos lá. Bom, um pouco da minha experiência, porque eu tenho uma marca de cosméticos chamada Tior, é uma marca cristã. Tior significa puro em aramaico. E eu tive uma jornada focada majoritariamente na área da saúde. Então foi uma mudança muito brusca de carreira, foi uma mudança e uma decisão muito séria que eu tomei há alguns anos atrás. E não bastando isso, eu escolhi um nicho e um produto que também era bem sério e complicado de conduzir. No Brasil, a gente tem muitos concorrentes e muitos players no mercado que são muito bons. Então, para competir com esses grandes players é bem complicado. Mas, quando eu fui tomar essa decisão, eu segui alguns passos que eu vou compartilhar com vocês. Então, primeiro de tudo é a definição do seu produto. Então, se você estiver trabalhando numa empresa e você pensar, quero empreender, você primeiro precisa decidir qual é o seu produto. O que você vai vender, o que você vai comercializar. É um produto físico ou é um serviço, né? E se é um produto, por exemplo, ele é físico ou ele é digital? Então, isso precisa ser muito bem estabelecido, porque cada um desses produtos, eles possuem peculiaridades diferentes, eles possuem conduções diferentes no seu dia a dia e vai exigir um esforço diferente, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Então é muito importante desde o início você ter muito claro qual é o tipo de produto que você quer trabalhar. É claro que no início não é possível você prever todos os possíveis cenários, né? Mas existem técnicas e metodologias que você consegue mitigar grande parte deles já logo de cara. Então, o primeiro passo é tendo essa definição. E a partir daí, quando você decide isso, se for um produto físico, como por exemplo o meu caso, vai ser um produto de revenda, que você vai comprar e revender, ou vai ser um produto que passa por um processo de industrialização. Se passa por um
processo de industrialização, quem é que vai fazer esse processo? Vai ser você de uma maneira artesanal? Não vai ser você? Você vai terceirizar? Vai contratar uma empresa? Vai buscar uma indústria? Como que vai ser, né? Então são perguntas que você precisa se fazer. Neste início, é muito interessante você, mais do que buscar respostas, mas fazer perguntas para si mesmo. Porque essas perguntas elas vão te ajudar a encontrar o que você não está pensando, né? A encontrar situações que você não pensou. E a partir da definição do produto, então vamos lá. Eu, Juliana, decidi que eu vou trabalhar com cosméticos. No início, gente, eu decidi começar com itens para casa, tá? Então, eu iniciei com velas aromáticas, difusores de ambiente, sprays de ambiente. Então, foi um trabalho artesanal no início. Então, dito isso, né, a minha empresa, ela foi crescendo à medida do tempo, à medida das demandas e oportunidades que eu fui enxergando ao longo do caminho, né? Mas inicialmente foi um trabalho artesanal. Então eu contei ali com a minha capacidade produtiva no início, porque eu que fazia os produtos, e com o meu processo de industrialização, que no caso era artesanal. Então, a partir dessa definição, você vai definir qual é o público que você quer vender. Por que é muito importante, gente? Porque a definição do público que você quer vender vai interferir na sua definição de produto. Ela vai interferir no seu branding, no seu tom de voz, na maneira como você se comunica com o seu cliente, na maneira como você vai organizar os seus canais de venda. Então, a definição do seu público, ele interfere diretamente em todas as ações posteriores. Então, eu brinco, né, que o marketing, ele é a estratégia da empresa. Ele não é somente uma área para fazer criativos, para cuidar de mídias, para cuidar de site. Não, ele é uma área estratégica, porque ele cuida de tudo que é comunicação da sua empresa, da sua marca, e ele precisa garantir que todas as comunicações em todos os canais estejam alinhadas com o que você definiu para se comunicar com seu cliente, enfim. O meu público é um público que eu defini no início, ali é um público um pouco mais exigente, né? Eu trouxe ali um produto um pouco mais premium, então é uma maneira diferente de conversar com este público. Então, logo, os meus canais e a minha comunicação precisam estar alinhadas com a maneira como o meu público recebe as informações, como a gente deve conversar com eles. Então, entende que tudo precisa estar amarrado, e isso desde o início. Então, entenda que em nenhum momento a gente falou de abrir CNPJ. Aqui a gente está fazendo um planejamento inicial, não é nada robusto, mas é um planejamento inicial de um MVP, que é um mínimo produto viável, que a gente vai fazer para começar a validar se o nosso modelo de negócio, se o nosso produto, se a nossa ideia realmente faz sentido, se o mercado quer. Porque às vezes, gente, o que nós queremos não é o que o mercado quer. E isso frustra, porque às vezes a gente acha que teve uma grande ideia, que aquilo é muito legal, muito visionário e não vende. Teve produtos que eu lancei na marca que eu achei incrível, que eu achei assim que ia estourar, que ia vender muito e ficaram anos parados no meu estoque. Então é muito importante a gente ter isso em mente, que isso pode acontecer também. Na sequência, gente, ainda antes de pensar em abrir um CNPJ, a gente vem para a definição de canais. No meu caso, falando um pouco mais aqui de produto físico, você tem que pensar, você vai ter um site? Você quer vender por um site? Você quer iniciar um pouco mais baixo custo? Porque um site, mesmo que ele seja low code, né, que é aquelas plataformas que você mesma consegue fazer o seu site, que foi o meu caso, né, eu trabalhei muito com tecnologia, então eu contratei uma plataforma e eu consegui, eu mesma, desenvolver o meu próprio site. Inclusive, o que está no ar hoje
o que está no ar hoje foi um site desenvolvido por mim. Então, se você quer ter uma redução de custos, você vai decidir se você quer fazer venda inicial somente pelo WhatsApp, ou se você vai fazer uma conta no Instagram e vai criar um catálogo ali, ou se você quer já ter todos os canais de venda, site, TikTok Shop, Instagram, enfim. Então é importante, porque todos esses canais precisam estar amarrados, alinhados, dentro de um branding, dentro de uma comunicação que fale a mesma língua, que é a língua do público que você escolheu para vender. E, por fim, pessoal, nessa última etapa, que aqui neste podcast, neste episódio, eu estou falando bem assim por cima, tá? Que é uma visão inicial macro que você precisa ter para não deixar passar coisas importantes desde o início. Mas, gente, empreender é uma coisa muito desafiadora. Ela desenvolve aspectos em você que você nem sabia que existia. E existem muitas atividades ao longo do tempo, tá? Mas, seguindo aqui para o tópico, que é o terceiro tópico, que é gestão, e isso eu falo assim, que é imprescindível desde o dia zero de uma empresa, e não é porque eu sou administradora, é porque se você organiza a sua empresa, independente do tamanho que ela for, do dia zero, já estruturada, organizada, monitorada, é muito mais fácil quando você for escalar isso. No meu caso, quando eu fui começar a Tior, eu já estruturei. Então, eu estruturei um site, nesse site tinha uma gestão de estoque, eu já fiz integrações com o sistema de ERP, porque eu emito nota fiscal. Então, eu já tinha todo um fluxo de trabalho, mesmo que eu tinha, sei lá, uma venda por mês, que isso também pode acontecer. É importante você ter registros em Excel, em sistema, de tudo que você faz, seja compras, custos dos seus produtos, as vendas que estão saindo. Não cometa o erro de vender na sua maquininha de cartão e ter somente a maquininha como registro das suas vendas, gente, porque vai chegar no final do mês, você não vai ter um relatório de vendas, você não vai saber o seu markup, você não vai saber o seu ticket médio, e isso é muito ruim para o empreendedor, porque o empreendedor, ele não lucra, gente, com a quantidade de venda, ele lucra com a economia e ele lucra com a transparência do fluxo do dinheiro dele. E esse fluxo começa desde o dispêndio dele para comprar uma matéria-prima ou para comprar um produto para revender até a última etapa, que é a venda. Então, assim, não contem somente com a maquininha. Tenham um relatório, tenham um Excel, um registro que você consolide todas as suas vendas. Isso é muito importante. Então, aqui, assim, é importante o registro das suas compras. Então, se você está comprando um produto para revender, você precisa registrar. Por quê? No Brasil, a gente tem uma oscilação muito grande na economia. E essas oscilações, elas impactam diretamente em tudo. A gente acha que não, mas impacta. Então, por exemplo, a minha matéria-prima, ela sofre aumento toda semana. E ela tem uma oscilação muito grande. Se eu não tenho um registro de cada item que eu compro para fazer os meus produtos, eu não consigo ter poder de barganha com os meus fornecedores para negociar ali com ele. Então eu sei quanto custou uma tampa de uma vela que eu compro há 2 semanas atrás e hoje ele está cobrando um pouco mais caro e eu peço para ele cobrir o preço porque eu compro muito com ele. Então, se você não tem esse registro, fica muito difícil, você fica refém do sistema. Então, é importante você ter esse registro. O registro da logística, gente. A logística as pessoas ignoram, mas é muito importante, porque não necessariamente as suas vendas serão sempre presenciais. E você tem um gasto ali logístico, um gasto de energia. E quando você faz uma entrega, você tem o gasto com o motoboy. E se você não mensura esses gastos, tenta ali economizar nos fretes e tem um relatório no final do mês de quanto você gastou com logística,
você não tem visibilidade se o seu produto ele tá se pagando ou se realmente você tá precificando corretamente, se ou o seu motoboy, a sua logística tá cara demais, ou se você precisa negociar. Então, isso é importante. E por que eu tô falando tudo isso antes de abrir o CNPJ, gente? Porque isso tudo dá para você estruturar antes de você já se comprometer com grandes custos no início de uma empresa que não está gerando receita. Então, são passos assim iniciais que você precisa ter em mente. Então, recapitulando, definição de produto, definição de público-alvo que você quer atingir, qual é a definição dos canais e ter estabelecido uma estrutura de gestão de todas as áreas. E as áreas que eu falo que são cesta básica das empresas é compras, vendas, logística e suprimentos, financeiro, a gestão de vendas, né? E isso gera duas outras coisas que são muito importantes, que são os relatórios de cada uma dessas áreas. Então, se você tiver uma gestão no Excel, você consegue ter um valor final, uma somatória final, dá para fazer um registro mensal e saber qual é o seu ticket médio, qual é a sua média, né, de gastos, enfim. E o NPS. É importante, principalmente no início de uma empresa. E isso foi um aprendizado muito grande para mim. Se eu tivesse feito isso no início, eu teria evitado muito desperdício, muito prejuízo, muito retrabalho, que é o NPS, gente. O NPS é muito básico. Você faz um formulário no Google Forms e dispara 5 perguntinhas para as pessoas que compram o seu produto. E pergunta para elas se elas gostaram do que elas compraram. Por quê? Essa é a oportunidade de ouro que você vai ter para já lapidar o seu produto desde o início. E aí você consegue validar a sua embalagem, validar a qualidade do seu produto, validar como essa pessoa está recebendo o seu produto, qual é a experiência que ela está tendo, quais são as percepções, porque a gente precisa desses feedbacks para tirar o nosso viés daquele anseio de nossa, quero vender a jaqueta rosa. Eu acho que vai vender muito, mas às vezes a pessoa quer uma jaqueta preta para ela poder usar todos os dias e não somente dia, sei lá, entendeu? Então é muito importante ter todos esses itens aqui no dia zero que você pensar em empreender. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Isso foi um pouco da minha experiência que eu trouxe aqui, que é uma cesta básica assim do empreendedorismo. E não esqueçam de curtir o canal aqui, seguir, se inscrever e até o próximo episódio.